Olá, meus irmãos da Seara Espírita, estamos aqui mais uma vez para trabalharmos juntos nessa tarde. Buscamos o entendimento e a compreensão sobre o tema que hoje nós vamos desenvolver. Atendendo orientações e sugestões, hoje nós vamos sair um pouco daquele modelo tradicional que nós víamos trabalhando no NAI, no Núcleo de Atividades Espíritas, lá no Lar de Maria, para trabalharmos os nossos estudos mais voltado a um aspecto mais abrangente, onde não só espíritas, mas como qualquer pessoa, pudesse acompanhar o raciocínio, pudesse acompanhar os nossos trabalhos e dele, quem sabe, tirar um proveito. Então, pensando nesse propósito, é que hoje nós estamos desenvolvendo um estudo, ainda que embasados no postulados espíritas, como não poderia deixar de ser, mas possibilitando o entendimento de pessoas que professam qualquer religião e mesmo aquelas que não têm nenhuma religião. O assunto que nós vamos desenvolver hoje, eu gostaria de fazer um preâmbulo exatamente para que a gente pudesse ter a sua origem, ter o embasamento que precisamos. Pois bem, já há algum tempo que eu venho trabalhando uma tese que a princípio denominamos do equilíbrio com base na trilogia. O que vem a ser essa tese, enfim? Eu sustento, de acordo com o que nós conseguimos já estudar e avançar, que a Terra, por estar sujeita à lei tridimensional, tudo que nós formos fazer em termos de projeto, nós vamos fazer dentro de 3 bases para que ela se concretize, se efetiva, para que ela possa adquirir sustentação. Ou seja, qualquer projeto que a gente vá desenvolver, quer seja na área material, quer seja na área científica, quer seja na área psíquica, quer seja na área religiosa, se nós traçarmos ou desenvolvermos um projeto tendo 3 bases de apoio, com certeza a possibilidade do sucesso será muito maior. Vamos dar como exemplo a própria doutrina espírita. A codificação está assentada sobre 3 aspectos distintos, mas importantes e juntos. Eles dão essa dimensão que a doutrina tem. Quando Kardec o fez embasado na ciência, na filosofia e na religião. E aí nós temos um tripé de sustentação. E é exatamente nesse tripé que nós buscamos todas as nossas orientações, ou seja, sempre que nós tivermos qualquer proposta, e se essa proposta inicial tiver como base 3 elementos distintos, mas que se comungam entre si, a possibilidade do acerto é muito grande. Eu não vou me alongar a respeito disso, porque ele está servindo apenas como o embasamento do nosso estudo de hoje. Ou seja, dentro desse princípio, nós vamos trabalhar num tripé, que é o alto amor, a fé raciocinada e a imagem mental ou foco. Quando a gente consegue unir esses 3 aspectos dentro de um mesmo objetivo, a possibilidade do acerto, a possibilidade do seu desenvolvimento com sucesso será muito maior. Pois bem, então agora, a partir de agora, nós vamos procurar
desenvolver cada um desses elementos de forma individualizada. Pois bem, então nós vamos começar com o auto-amor. O que vem a ser o auto-amor? O que vem a ser o amor próprio? O que vem a ser nós nos amarmos? Amar aos outros como a si próprio. Ora, Jesus já nos dizia para que esse amor fosse fecundo, para que esse amor fosse verdadeiro, para que esse amor fosse real. E quando nós trabalhamos o auto-amor, nós não podemos esquecer da dualidade que somos. Nós somos espíritos que ora ocupamos um corpo físico, onde o comando está na nossa alma. É a alma que é o verdadeiro representante de nós encarnados. Então, quando nós trabalhamos o auto-amor, nós trabalhamos isso como sendo a alma, a gestora, a alma que vai direcionar toda a nossa capacidade de transformação, de desenvolver-se e de existir. Embasado nisso, nós podemos começar a trabalhar o auto-amor com respeito ao nosso corpo físico. Quando nós reencarnamos, nós o fizemos através de um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório, ele tinha por princípio dar à alma um corpo que a alma necessitasse. Um corpo que pudesse dar à alma a sua capacidade de transformação, de elevação, de iluminação. Com base nisso, nós nascemos e começamos a desenvolver todo o nosso potencial, inicialmente através da educação recebida dos nossos pais, daqueles que foram responsáveis por nós durante a nossa infância. A partir daí, nós vamos adquirindo maturidade, vamos adquirindo um conhecimento sobre a necessidade de nós estarmos administrando a nossa própria existência. Nesse momento, nos impõe a necessidade de nós nos conhecermos. Conheça-te a ti mesmo. Esse conhecimento nos faz entender que para que a gente possa estar em equilíbrio, estarmos bem diante dos nossos familiares, diante da nossa comunidade, diante da própria existência, é nós trabalharmos o auto-amor. O amor que sentimos por nós, não com orgulho, não com vaidade, mas pela possibilidade de nós estarmos sendo útil, não só em relação a nós próprios, buscando o nosso crescimento e a nossa evolução, mas também atendendo a comunidade, atendendo aqueles que estão conosco. Porque nós sabemos que temos duas formas de crescimento, elas se completam: o crescimento individual e o crescimento coletivo. Para que possamos dar ênfase ao crescimento individual, antes de mais nada, é preciso que nós aprendamos a desenvolver esse auto-amor, para que, nos amando, possamos zelar pelo nosso corpo, possamos zelar pelos nossos pensamentos, possamos zelar pelas nossas atitudes. Esta é a verdadeira posição de um espírita, de um cristão, conservando sempre a evolução, buscando desenvolver o lado ético e moral necessário ao nosso engajamento em busca da nossa iluminação. Sem esse auto-amor, nós não conseguimos desenvolver a contento o nosso trabalho.
Porque nós precisamos desse sentimento interior. Nós precisamos nos amar, porque somente despertando em nós esse amor absoluto, esse amor interior, é que nós vamos ter a capacidade de poder também amar os outros. Esse amor universal. Então a autotransformação, onde todos nós buscamos e ouvimos falar nos estudos, nas palestras, nas obras básicas, é através desse trabalho intenso que nós vamos construindo o nosso mundo interior. Então esse amor interior, esse amor nosso, desenvolver o nosso eu em potencial, transformando o nosso ego em self, numa fonte de iluminação, é fundamental para a nossa caminhada. Pois bem, o segundo ponto que podemos e devemos desenvolver é com relação à fé raciocinada. O que vem a ser a fé raciocinada? É quando nós acreditamos e temos a certeza absoluta de que aquilo que nós cremos é a verdade. E como que nós vamos e como que trabalhamos essa fé raciocinada? É pelo seu exercício. Da mesma forma que Kardec o fez, quando da elaboração da doutrina espírita, ele trabalhou a fé raciocinada, para que ele não pudesse divergir do caminho da verdade. Se nós trazemos isso para o nosso campo pessoal, não é diferente. E o momento atual que nós estamos vivendo nos impõe essa análise crítica de uma forma muito mais acirrada. A humanidade hoje passa por um problema de ordem mundial, que é essa pandemia, que é esse vírus, que se instalou entre nós, não como uma praga, não como um castigo divino, mas como resultado único, exclusivamente, de uma evolução. Tudo que existe na natureza é com permissão de Deus. Tudo que existe na natureza é criação de Deus. E tudo que aqui existe, nós sabemos que passa por um processo de evolução. Ora, os vírus também vão evoluir. Cabe a nós, seres pensantes, a nós, seres inteligentes, dominarmos o conhecimento a respeito do vírus e fazermos com que ele tenha um pouco impacto na nossa saúde física, psíquica e mental. E só vamos conseguir isso quando nós trabalharmos em nós o que o Espírito da Verdade já nos alertou. Amai-vos e instruí-vos. Porque com o amor latente, aquele amor que nós falamos inicialmente, é ele que vai unir a todos nós. É ele que vai construir a solidariedade, a fraternidade, para que o egoísmo e o orgulho fiquem como coisa do passado e possamos criar uma nova ordem social, uma nova ordem espiritual, onde o pensamento solidário, o pensamento fraterno, ele vai adquirir uma nova dimensão. Só que não basta desenvolvermos só o amor. É preciso também desenvolvermos o conhecimento. A instrução é fundamental. E a instrução, ela se faz através do esforço de cada um, buscando, através do desenvolvimento intelectual, adquirir conhecimentos, para que a gente possa propagar somente aquilo que for útil e verdadeiro e essencial. E para que a gente possa fazer isso, é preciso que a gente tenha uma análise crítica a respeito do nosso potencial. E é como nós vamos adquirir isso? É pelos nossos esforços, pela nossa vontade. Então o que nós temos que entender é que o conhecimento, a instrução,
ela está muito próxima, está vinculada ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. E aqueles irmãos com mais dificuldade em receber de imediato esses conhecimentos, cabe àqueles que já avançaram um pouco mais fazer com que esse conhecimento chegue até esses irmãos de uma forma mais fácil, de uma forma onde ele possa assimilar e também dele aproveitar. Tudo isso é muito importante, porque como nós vemos hoje, pela nossa fragilidade do momento, imposto pelo medo, pelo desconhecido, pela incerteza, tudo que nos chega, nós ficamos receosos de que realmente aquilo seja verdade. E como nós vamos distinguir uma coisa de outra? É através do nosso raciocínio. É através de um raciocínio onde a gente consegue separar o joio do trigo. Isso não só dentro das informações científicas e técnicas. Para isso a gente não precisa ser um cientista, nem um grande estudioso da medicina. Basta que a gente consiga olhar analisar com cautela, com calma, com prudência. E pelo pouco conhecimento que nós temos, já é o suficiente para a gente poder nos abalizar. Dentro desse mesmo aspecto, aí nós vamos compreendendo e entendendo a nossa posição e passamos a ter uma análise crítica. Com o mesmo empenho nós temos que ter também, não só dentro do campo da ciência, mas também das informações que nos chegam através de mensagens mediúnicas, que devem ser passadas pelo mesmo crivo. Se aquelas mensagens que estão chegando até nós são verdadeiras, são condizentes com a doutrina espírita, com que reza a pedagogia espírita. E essa análise nós devemos fazê-lo mais do que nunca, espíritas que somos, para que a gente não caia num erro, para que a gente não venha, mais uma vez, ser enganado. Porque muitas vezes pegamos uma mensagem onde ela traz palavras sobre Deus, sobre Jesus, sobre espíritos de luz, e vem tecendo os comentários, mas no meio dessas mensagens já começa a desvirtuar, já começa a trazer sentidos estranhos, totalmente contrários ao que ensina a doutrina espírita, para que ao final ele venha dar a sua conclusão totalmente em desequilíbrio, totalmente improdutiva, fazendo com que aquela pessoa passe a ter uma nova visão, um novo entendimento de uma verdade que ora é transmitida num momento de fragilidade, mas que não passa de um engodo, não passa de uma inverdade. Por isso, irmãos, analise com calma, analise com serenidade qualquer informação que vos chega, para que somente através de uma análise maior, mais profunda, a gente consiga dar o seu verdadeiro valor. Não importa de quem vem essa mensagem, o importante é que nós analisemos o seu conteúdo e verifiquemos se realmente aquilo faz sentido. Porque muitas vezes as pessoas podem usar nomes de pessoas que não condizem com a verdade. E mesmo mensagens
vindas do plano espiritual pelos nossos irmãos desencarnados, não quer dizer necessariamente que elas sejam verdadeiras dentro do conteúdo das suas mensagens. Porque, a exemplo de nós, muitos irmãos que hoje habitam a erraticidade são tão ignorantes ou mais ignorantes do que nós que estamos aqui. Então tudo isso tem que ser analisado para que o engano não venha e não torne esse momento um momento mais crítico, um momento mais doloroso para nós, para que a gente possa vencer essa etapa e sairmos lá na frente com mais maturidade. Então a fé raciocinada, ela tem o seu propósito, ela tem a sua razão de ser. E nesse momento de crise, nós não podemos abrir mão dela de forma alguma. E como complemento da nossa trilogia, o que nós temos agora é imagem mental. Como trabalharmos a nossa imagem mental, criando foco naquilo que nós acreditamos que vale a pena. Esse momento de isolamento, esse momento em que estamos em nossos lares, estamos de quarentena, por que não pensar em refazer aquilo que nós queríamos e não tínhamos tempo? Fazermos uma reflexão da nossa existência, fazermos uma reflexão do que nós somos, fazer uma reflexão do que nós pensamos em termos de futuro. E esse projeto tem que ser um projeto onde a verdade seja absoluta. Não podemos nos enganar. O dinheiro compra muita coisa, mas não compra o tempo. O tempo nos é dado por Deus, para que dele pudéssemos aproveitar. E esse momento, ele veio em boa hora, no momento em que os nossos pensamentos estavam por demais acelerados. Um momento de crise, onde nossos irmãos estavam vivendo um estado de estresse violento, todos nós, né? Nós estávamos com síndrome de pânico, nós estamos vivendo um momento crítico do nosso psiquismo, em função exatamente dessa tormenta do dia a dia. É como se de repente o carro estivesse a 200 km por hora e de repente alguém pisou no freio, trazendo esse carro para uma velocidade mínima, para que a gente pudesse tomar um fôlego, respirar e buscar foco para a nossa existência. Não vamos deixar passar em branco esse momento. Não vamos fazer desse momento um medo absoluto. Vamos tomar os cuidados necessários, sim. Vamos fazer o isolamento quando se fizer necessário. Vamos trabalhar também quando for o caso. Mas, acima de tudo, vamos usar esse tempo para nós próprios, para que a gente possa fazer uma autoanálise da nossa existência, para verificarmos o que está errado, o que nós podemos ainda consertar. Sempre haverá esse tempo. E quando nós decidirmos, quando nós já tivermos com a certeza dessa mudança, vamos ter foco. Foco nada mais é do que ter fé, do que acreditar, do que ter a certeza de que nós vamos vencer naquele propósito maior. Não importa qual seja o empreendimento, qualquer um, se nós tivermos foco, se nós criarmos essa imagem mental, com certeza tudo isso vai se concretizar. Portanto, meus irmãos, como nós falamos no início, nós estaremos sustentados por 3 pilares: o amor próprio, o auto-amor, pela fé raciocinada e pelo foco, pela imagem mental, por aquilo que nós acreditamos que realmente vale a pena. E somente através da doutrina espírita, que nos possibilita hoje, de uma maneira mais clara e absoluta, verificarmos essa situação de uma forma que nos dê o alicerce necessário. Todas as religiões cristãs, sem dúvida alguma,
nos leva a Deus. Mas nós que escolhemos, que optamos pela doutrina espírita, vamos fazer valer essa opção. Vamos fazer valer o nosso pensamento e buscar dentro da doutrina espírita o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Vamos desenvolver o amor, vamos desenvolver essa fé raciocinada e vamos desenvolver o foco naquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos crescer como ser dentro dos princípios éticos e morais, crescermos em família, crescermos em sociedade, crescermos em humanidade. Vamos finalizar hoje esse estudo, essa análise, essa reflexão, agradecendo a Deus Pai misericordioso que nos possibilitou mais uma vez estarmos juntos nesse momento. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre guia, que continue a iluminar os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Vamos agradecer a Maria, nossa mentora e benfeitora espiritual do Lar de Maria, juntamente com toda a sua equipe de venerandos irmãos, que permaneçam sempre conosco, iluminando os nossos pensamentos, nos intuindo, nos orientando, e que esse momento seja de paz. Que assim seja.